Olá, meu amigo, minha amiga advogada. Meu nome é Bruno Leal. Sou coordenador e sócio do escritório Safra Araújo Advogados, escritório especializado em demandas envolvendo concursos públicos. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o concurso da Polícia Militar, né, em relação à etapa médica e psicológica para ações judiciais. Mas antes da nossa vinheta, queria apresentar, está aqui comigo hoje, minha braço direito, doutora Luíse, se apresenta para a galera. E aí, pessoal, meu nome é Luíse Winkler, sou advogada, diretora jurídica no escritório Safra Araújo. É uma honra estar aqui hoje com o Dr. Bruno neste podcast. É isso aí, pessoal. Roda a vinheta, Maga. Pessoal, como eu pude adiantar, né, a gente vai estar falando hoje sobre o concurso da Polícia Militar, né, especificamente em relação à ação judicial, em relação à eliminação na etapa médica, na etapa psicológica. É isso, doutora? Exatamente, né? Já tivemos boas decisões desse último concurso do CFST 2023. E tem muito candidato mandando dúvida pra gente, né, um pouco receoso de estar buscando o Poder Judiciário, né, meio em dúvida ali como que funciona todo esse processo. E a gente separou aqui as dúvidas mais frequentes, né, doutora? Pra gente estar aqui abordando durante esse vídeo, para estar sanando a dúvida de vocês, né, e explicar melhor como que funciona toda essa situação. Uma dúvida muito comum dos candidatos, né, que são eliminados aí, seja na etapa médica, seja na etapa psicológica, que querem buscar o Poder Judiciário, em relação a liminar, né? O pessoal tem muito medo ali, liminar sempre cai, não é interessante, quando que é bom pedir, como que funciona. Explica pro pessoal um pouquinho em que consiste a liminar, né? E em quais casos ali é interessante no processo. Certo, realmente essa é uma dúvida muito comum dos concurseiros, né? Os candidatos, eles escutam muitas informações sobre a liminar, mas não sabem exatamente o que ela significa. E a liminar, pessoal, ela nada mais é do que uma antecipação do nosso pedido final. Então, se o nosso pedido final, por exemplo, na etapa médica, é a anulação do ato administrativo para que você continue realizando as próximas etapas do concurso, que neste caso foi o TAF, né? E até o final possa frequentar o curso de formação, enfim, é uma antecipação desse pedido, né? A gente não precisa aguardar todo o trâmite processual, a fase instrutória, a fase de provas. Então, a gente faz um pedido para que se demonstrar os requisitos, né? Que é a probabilidade do direito, o perigo de demora, né? A urgência e a reversibilidade da medida. Então, a gente demonstra para o juiz esses três requisitos e, nesse caso, a urgência ela ficou bem clara, né? Porque o TAF ele já estava na iminência de acontecer e, se demonstrado para o juiz, para o magistrado, todos esses requisitos, ele autoriza que o candidato de imediato continue participando das próximas etapas do concurso, né? Uma decisão de caráter precário, é bom lembrar, dessa decisão cabe recurso sim, mas é uma opção que vale muito a pena, porque quando o candidato ele pede eliminar, ele consegue eliminar, ele continua realizando as próximas etapas do concurso, vai sendo aprovado, entra no curso de formação, fica muito claro, né, para o juiz ao longo do processo que ele realmente tem a capacidade de exercer as funções de um policial militar. A gente consegue juntar ali declarações do chefe de curso, enfim, realmente eliminar ela é uma boa alternativa. E a outra dúvida é quando vale a pena pedir, se eu posso pedir, se eu não posso. E isso é uma decisão muito pessoal, né, doutor? Porque vai levar em consideração ali os subsídios, os proventos daquele candidato. Se ele já tem um emprego fixo, se ele já tem um cargo público, se ele já é concursado. Então, assim, ele tem que verificar se vale a pena ele sair desse emprego que ele está, se já é uma coisa muito estável, ou se não, se ele não está trabalhando, ou se não é um emprego tão importante assim, tão relevante, ou se ele faz ali alguns bicos, então para ele não terá prejuízo nenhum. É só nesse caso, porque como eu falei, é uma decisão de caráter precário, né? Pode ser que lá na frente, no possível agravo do Estado, o desembargador entenda, né, que pela revogação da liminar, e depois lá no final do processo a gente consiga a sentença de procedência e aí ele volta para o concurso de novo, mas ele já vai ter saído do emprego. Então é uma decisão particular que o que deve ser levado em consideração principalmente é isso, se ele já tem um emprego instável ou não. Exatamente, né? O que a pessoa tem que ter em mente é justamente isso. A liminar é um pedido a mais, que pode ou não ser feito no processo, né? Para algumas pessoas ele é super interessante, igual você falou, né? Já está lá no curso de formação, já começa a comprovar a sua aptidão, né? Acaba produzindo prova favorável no curso do processo também, né? Ainda que indiretamente, né? Durante o curso de formação. Agora, às vezes o candidato já é servidor mesmo, né? Em outro cargo, ou ainda que seja um emprego privado, né? Mas traz ali uma estabilidade, realmente nesses casos é melhor aguardar, tentar talvez uma perícia antecipada, né? Sim. Isso aí já vai para a minha segunda pergunta que eu separei, né? Que é uma das dúvidas também muito frequentes dos candidatos em relação à perícia, né? Como que funciona isso? Tem que ter, vai ser feita no candidato, vai ser feita nos testes.
O ideal aqui é a gente separar, né, doutor, e falar primeiro em relação à etapa médica, vamos abordar a primeira etapa médica, depois a gente fala sobre a psicológica, porque essa perícia ela tem uma peculiaridade, né? Exato. A perícia ela é muito importante no processo, ela tem que ter, porque o juiz, embora ele tenha o conhecimento jurídico, o conhecimento técnico do direito, ele não tem o conhecimento de um médico, de um psicólogo, então ele precisa da opinião de um profissional da confiança dele, para que confeccione um laudo e aí ele possa analisar em conjunto com todos os outros fatos apresentados e possa dar ali a sua sentença. Então o juiz ele precisa desse auxílio do perito, né? E aí, em relação à etapa médica, como que funciona a perícia judicial? O juiz ele vai nomear um médico ligado à especialidade do ato que eliminou o candidato. Então, por exemplo, se ele foi eliminado por cirurgia no joelho, vai indicar um ortopedista, né, do próprio Tribunal de Justiça. E aí, esse perito ele pode realizar uma perícia direta. O que é isso? Ele pode pedir novos exames para esse candidato, ou ele pode fazer uma perícia indireta também, que é analisar todos os exames que esse candidato realizou durante a etapa, tanto para entrega na polícia, tanto para o recurso administrativo. Então, os candidatos que recorreram administrativamente, eles já realizaram vários exames novamente. Sim. Então, assim, são documentos recentes que o perito leva em consideração. Então, Sim. se ele entender... Ele fica livre, né, para poder analisar do jeito que ele tiver melhor convencimento. Se ele entender que aqueles documentos, eles são... já são suficientes para a análise dele, ele vai só analisar os documentos. Se ele ficar na dúvida, ele pode realizar algum exame, ele pode examinar o paciente, então fica a cargo mesmo do próprio médico. Já em relação à perícia psicológica, é um pouquinho diferente, né? Principalmente aqui em Minas Gerais. Não é permitido a confecção de um novo laudo psicológico, né? A gente tem o IRDR aqui em Minas, que foi julgado lá em 2019, que proíbe essa confecção de um novo laudo. Então, o que o psicólogo indicado pelo juiz ele faz? Ele analisa todos os testes realizados pelo candidato na época do concurso e verifica se teve erro de correção, se teve a análise conjunta dos testes, conforme preconiza o Conselho Federal de Psicologia. Então, ele vê se está tudo certinho, se a correção da banca ela realmente foi feita de forma correta ou se teve alguma irregularidade, né, de análise conjunta, de correção mesmo, se teve algum indício de que o candidato não estava com o material adequado para realizar esses testes psicológicos. Então, o perito ele vai fazer essa análise dos testes. O candidato ele não vai precisar refazer os testes psicológicos, né? Eles estão com muito medo de precisar refazer todos aqueles testes que são chatos, são difíceis, são demorados. E não, ele só vai realizar a recorreção desses testes. Exatamente, para ver mesmo se houve, né, essa análise conjunta, se realmente o que consta ali foi o fator determinante de eliminação daquele candidato, né? Outra dúvida frequente que os candidatos têm nesse sentido, se é possível, né, antecipar essa perícia, né? Eu cheguei até a comentar por alto aqui, a gente também faz um pedido nesse sentido, né, doutora? Pra gente tentar... Porque como que funciona o processo geralmente, pessoal? A gente entra com a ação judicial, né? A parte contrária, ela é intimada ali para apresentar a defesa, né? No caso seria o Estado, a gente impugna essa defesa, depois tem a fase de produção de prova, onde eventualmente pode ocorrer uma perícia, né? Então, quando a gente pede a perícia antecipada, ela é analisada no mesmo momento ali do pedido liminar, né? Então, é lá no início do processo, antes mesmo de intimar o Estado, o juiz vai estar analisando ali se de fato é pertinente. Como há urgência no processo de vocês, né? O concurso está em andamento, né? Já ocorreu o TAF ali, ainda vai ter novas avaliações também, né? E já tem o curso de formação em eminência. O ideal é que a gente consiga antecipar essas perícias também, né, doutora? Para acelerar o processo. São estratégias ali que somente um escritório que atua especificamente nesse tipo de demanda, né, com concursos públicos, tem ali, vamos dizer assim, essa maldade, né, doutora, para poder tentar ali de todas as formas beneficiar ao máximo o candidato, né, para que o prejuízo que ele já está tendo, né, seja ao menos aí minorado, né. Outra dúvida também que a gente recebe muito, né, em relação a isso é se ainda dá tempo de fazer o TAF, né? Tem muita gente preocupada porque já ocorreu a avaliação, né? Sim. Embora o TAF ele tenha sido agendado originalmente dos dias 18 aos dias 22 de setembro, e aí muitas ações foram ajuizadas antes disso, até para a gente utilizar, né, melhor do argumento da urgência no pedido liminar, alguns candidatos foram convocados a tempo e realizaram o TAF regularmente junto com os outros candidatos. Os candidatos que realizaram, né, que entraram
entraram com a ação judicial depois disso também estão conseguindo eliminar. Já tem até uma convocação no site do CRS, convocando todos os candidatos subjúdice, que significa que são os candidatos que têm uma ação judicial e estão realizando as próximas etapas por força da liminar, para realizar em outubro, se eu não me engano é dia 22 de outubro, é finalzinho de outubro. Então não tem nenhum prejuízo, né? A polícia, desde que a gente tenha a decisão liminar autorizando esse cumprimento, o CRS ele é obrigado sim a cumprir, ainda que não tenha uma data para todos os candidatos, ainda que precise realizar para poucos candidatos, eles precisam sim cumprir essa decisão. É claro que o quanto antes, né, esses candidatos entrarem com essas ações judiciais, melhor, porque à medida que o tempo vai passando, a gente vai perdendo um pouquinho a força do argumento da urgência para liminar. Não impede que o processo ele seja analisado, ele seja julgado em sede de sentença, que tenha a fase instrutória, tudo certinho, mas para liminar o quanto antes, melhor, porque a gente consegue demonstrar que as etapas estão acontecendo, que o curso de formação está prestes a iniciar, então fica uma coisa assim mais completa, mas não impede também de lá na frente pedir com outros argumentos, né, de que estão sendo convocados outros candidatos, de que o curso de formação ainda está acontecendo, mas fica o alerta, o quanto antes, melhor, para a gente conseguir desde já te colocar no mesmo patamar dos outros candidatos. Porque você não tem ali que sofrer nada, né? Que impeça ali sua igualdade com os demais. Doutora, a última pergunta, dúvida, né, que os candidatos eles trazem pra gente, que eu trouxe aqui para esse vídeo, né? Tem muita gente que ainda tem dúvida se o Poder Judiciário ele intervém favoravelmente nesses casos, né? Se ele pode ali, de fato, tá anulando, se tem precedentes nesse sentido aqui em Minas Gerais, né? Você até adiantou já, a gente já tem decisões desse concurso recente agora, né? Sim. Tanto em relação à etapa médica, etapa psicológica. Vamos explicar rapidamente, vamos pegar um desses casos que a gente teve êxito em relação a psicológico e médico, para a gente demonstrar aqui pro pessoal o que estava de errado nessa avaliação desse candidato e por que ele tinha direito, né? E assim o Poder Judiciário entendeu. Sim. Né? Em relação à etapa médica, né, a gente teve um dos casos que a gente conseguiu deferimento ali foi em relação à cirurgia, não é isso? Exato. O candidato ele tinha uma cirurgia, não me lembro há quantos anos, né? Joelho, né? Mais de 10 anos. E aí foi considerado inapto tão somente por ter sido submetido à cirurgia. Não foi demonstrado ali nada nesse sentido. Acho que o médico que avaliou nem era ortopedista, né? Ainda teve esse agravante aí. Fica atento, tá, pessoal? Às vezes, né, o pessoal não se atenta a isso. Dá uma olhada ali no laudo de inaptidão. Sei que foi eliminado em etapa médica. Pode ser que o médico sequer seja daquela especialidade que deveria, né, tá avaliando. Às vezes a gente vê caso ali de candidato, igual a gente citou, cirurgia e é um cardiologista que está assinando. Exatamente. Aconteceu sentido, muito. Né? E em relação ao psicológico, quando que é possível ali estar discutindo? O que é que os juízes têm entendido? Por que a gente conseguiu decisões nesse sentido? Sim, já é consolidado, né, o entendimento nos nossos tribunais de que o Poder Judiciário ele pode intervir nas ações de concursos públicos desde que restarem demonstrados os erros na execução deste concurso, né? O candidato ele não pode ser prejudicado e não poder nem recorrer, nem poder reclamar dos seus direitos. A gente sabe que um concurso são, assim, muitas pessoas, poucas vagas, então é normal que aconteçam falhas, né? Vão acontecer. Sim. Então o candidato ele tem que ficar atento para ele não ser prejudicado, para ele não ter estudado tanto, se preparado tanto, tendo um dispêndio financeiro enorme, lá no final ele ser eliminado por uma injustiça. Então, o Poder Judiciário, ele entende dessa forma. Sempre que ficar comprovado, né, que teve algum erro ali de execução ou algum erro de correção, ele pode intervir. E no caso do psicológico, a gente tinha muitas ações, a gente sempre teve muitas ações sobre o psicológico no Judiciário Mineiro, tendo em vista que é uma etapa muito subjetiva, são testes muito específicos. Então, é uma etapa, assim, que realmente fica tudo muito no ar, tudo muito subjetivo. Então, lá, aqui em Minas Gerais, a gente teve esse RDR, né, que é um incidente de resolução de demandas repetitivas, quando a gente tem várias ações sobre o mesmo tema, o tribunal ele se reúne para uniformizar o entendimento, para não ficar cada processo com um entendimento diferente. E aqui em Minas, eles proibiram a confecção de um novo laudo. Então, foi o que a gente falou, não pode ter uma nova perícia, e sim o perito ele faz a correção dos testes, justamente para isso, para verificar se tiveram erros de correção, erros de execução, falta de análise conjunta. Então, a gente tem ali o Conselho Federal de Psicologia, e lá ele traz diretrizes mesmo para corrigir esses testes, eles são difíceis. E aí, se a psicóloga que corrigiu no dia não atentou a todos os pontos, esse laudo ele é irregular. Se não houve análise conjunta nos testes, se você foi eliminado por um item de personalidade, por exemplo, descontrole emocional, que foi apurado só no PMK e não foi confirmado no outro teste, por exemplo, o outro teste de personalidade. Qual é o né? nome dele? Esqueci. Pode ser NELPIR, pode ser o IFP2. IFP2. Fugiu aqui da cabeça. Do último concurso foi o FP2, né? Isso. Teve o IFP2, teve ali o Beta 3. Isso. Né, de inteligência e o PMK.
e a anamnese. Então, se não for confirmado nos 2 testes psicológicos, cada concurso muda esses testes, mas sempre são 2, que devem ser confirmados. Essa eliminação, ela é irregular. Então, aconteceu muito nesse concurso e em vários outros isso, de apontar o item de inaptidão em somente um dos testes de personalidade que não se confirmava no outro. E se for analisado o teste como um todo, o candidato estava apto e não inapto por causa de um risquinho a mais ou a menos, um ponto a mais ou a menos. Isso não configura que ele tenha ali algum fator que impeça de realizar as funções de policial militar pelas funções psicológicas. Então é isso que deve atentar, é esse o entendimento do Judiciário Mineiro. Bom, acho que é isso, né, doutora? Esse vídeo foi mais direto mesmo ao ponto, né? Era para sanar essas dúvidas que estão sendo recorrentes ali no nosso Instagram, no nosso WhatsApp. E fica o convite. Você, candidato, que se sentiu injustiçado nesse concurso, né? Que ainda acha que você tem aptidão, né? Você acredita de fato que você tem aptidão tanto física quanto psicológica de exercer as funções de um soldado da Polícia Militar, de um oficial da saúde, enfim, de um praça especial da Polícia Militar de Minas Gerais, enfim, você que sente que tem aptidão, né, tanto física quanto psicológica, de exercer as funções de um policial militar de Minas Gerais, não deixe de correr atrás dos seus objetivos, tá? O nosso escritório, Safra de Advogados, possui uma advocacia especializada nesse tipo de demanda, né? A gente ajudou vários candidatos, não só nos concursos da Polícia Militar, né? A gente atua de forma nacional, mas principalmente aqui em Minas somos mineiros, né? Então a gente tem total conhecimento, né? Tanto do CRS, né? Que é, não diria nem a banca, né? Que é o setor da polícia ali responsável pelos concursos, né? Que em Minas tem a polícia tem um setor específico deles, né? Para a realização dos seus concursos internos e externos. Se você se sente injustiçado, não deixe de buscar o Poder Judiciário, né? Tem certeza que é possível reverter a situação, tá? E fica aí o convite, né? Conheça nossas redes sociais, né, doutora? Exato. Inclusive, no nosso Instagram, a gente sempre posta ali um pouquinho das decisões que a gente consegue como forma de demonstrar que é possível, né? Que o judiciário, ele está aí para ser acionado. Então, assim, sigam a gente lá, vocês vão ver que a gente posta de diversos concursos, não só da Polícia Militar de Minas Gerais, para vocês verem que acontecem essas irregularidades no concurso. Acontece demais. E o candidato, ele não pode jogar a toalha, ele tem que recorrer sim, ele tem que buscar os seus direitos, porque a gente tem vários candidatos de forma definitiva, né? Dentro das instituições, com sentença transitada em julgado, ou seja, que não cabe mais recurso por conta de um processo judicial. Então, assim, realmente vale a pena, nós estamos à disposição. Tudo que vocês precisarem, contem conosco. É isso aí, pessoal. Lembrando, né, por último, mas não menos importante, curta esse vídeo, compartilha com um amigo que você sabe que quer ser policial militar de Minas Gerais, que prestou esse concurso. Vamos difundir aí o conhecimento, né, conhecimento gratuito. A gente está aqui sempre visando ajudar vocês, né, quaisquer dúvidas, pode deixar nos comentários também, tá? Curte o vídeo, compartilha com amigos, segue o nosso canal e ativa o sininho, tá? A gente tá sempre postando conteúdo novo aqui pra vocês, beleza? Confia na SAF, pessoal. Um abraço. Um abraço.